Olá, tudo bem, Penélopes? É, Essa live, então, especial é para falar de um livro. Vamos esperar algumas pessoas entrarem, né, para a gente começar. É, eu falei um pouco da minha experiência, né, com o livro A Fórmula do Amor. Esse livro aqui, ó, para quem não conhece ainda, esse livro ele fala sobre os romances da Jane. Primeiro eu vou esperar as pessoas entrarem um pouco para saber se estão me ouvindo. Vou colocar o tema aqui, que é sobre a Jane Austen, sobre, na verdade, os livros da Jane, né? Os romances e como ela analisava as questões humanas, as relações humanas. Eu ouvi em todos os lugares falando, quando falavam da Jane Austen, que ela entendia perfeitamente a natureza da mulher, a natureza do homem, tudo. Ela tinha uma visão que a gente não entendia, né? E várias vezes eu começava livros da Jane Austen, eu começava a ler e eu falava, nossa, mas que coisa mais chata, né? Que livro mais chato. Porque parece que aquelas. Não tem nada acontecendo, é só romance. Então eu fui criando um preconceito mesmo. E eu não consigo digitar aqui o que eu quero digitar. Bom, o tema da live então é dos finais felizes da Jane, né? Como ter um final feliz, que é o título em inglês desse livro aqui, ó, A Fórmula do Amor. Eu acho que deve estar espelhado aí para vocês, mas os segredos de Jane Austen para os relacionamentos. A Jane, ela entendia perfeitamente como funcionava a dinâmica de um relacionamento entre homens e mulheres, a maioria das relações, mas ela focava mais nos relacionamentos entre homens e mulheres para entender o que a gente está fazendo. E nesse livro aqui, a autora ela nos mostra onde nós, mulheres modernas, estamos errando. Tá? E foi um livro que eu amei ler ele pela primeira vez, porque eu nunca tinha entendido, eu não entendia os livros da Jane Austen e eu não entendia o que ela queria passar. Por que a Jane ela é uma mestra da psicologia feminina? Ela entende a alma feminina como ninguém, né? Então, primeiro, né, começando ali, já no comecinho, essa é só a introdução do livro, então vai ser uma live mais curtinha mesmo, então rapidinho, só para eu passar um pouco. Eu acho que se alguma de vocês não leu algum livro da Jane Austen, provavelmente você deve ter assistido um filme, né? Orgulho e Preconceito é muito famoso. Ou você pode ter assistido alguma adaptação, essas obras novas que eles fazem, né? Tipo Diário de Bridget Jones. Esse eu não assisti ainda, mas eu já li muito a respeito sobre ele. Tem o livro, mas o filme é muito conhecido. E mostra aquela mulher confusa, aquela mulher perdida nos relacionamentos, e ela se apaixona por um e se apaixona por outro, e fica perdida ali dentro das relações. E assim, a Jane, ela nos mostra que talvez a gente esteja olhando errado para as relações, né? Então a Jane, ela vem nos mostrar como ser uma heroína da Jane Austen. Então quando a gente assiste ou lê Orgulho e Preconceito e vê a história da Elizabeth Bennet, que é a personagem principal do livro, como ela supera todos os erros dela, né? Então, ela tá num relacionamento, ela tá lá se relacionando com... ela conhece o Mister Darcy, e ali, ao longo do tempo, ela vai percebendo que ele é um homem muito orgulhoso, que é de difícil relação, ele é muito preconceituoso. Os dois têm esse conflito, né? E ela vai se ajustando com o tempo, até no final eles ficarem juntos. E parece que a maioria de nós se perde no meio do caminho. A gente não sabe mais o que fazer quando a gente está se apaixonando e a gente não consegue mais controlar. Meu Deus, o que eu faço com isso? O que eu faço com esse amor? E o homem parece que não está indo no nosso mesmo passo. Parece que ele está mais devagar que a gente. E agora eu me declaro, eu não me declaro, o que eu faço? Sabe? É uma confusão tão grande. E daí a Jane é aqui, essa é a Elizabeth Cantor, né? A Elizabeth Cantor, ela fala no livro sobre como a gente... Ela reconhece essa vida nos nossos livros. E ela percebe assim,
que nós erramos, né? Nós, mulheres modernas, nós erramos. A Jane Austen, ela nasceu num período onde a sociedade estava mudando, né? Então, as mulheres, elas estavam deixando de se casar, de ter casamentos combinados, né? Que os pais escolhiam com quem você ia se casar, e você mesma podia escolher. Então, ela estava nessa época, ela nasceu nesse período. A mulher, ela estava começando a escolher o seu par. Então, imagine, né? Você sempre viveu num mundo onde você não precisava se preocupar com isso. Você se preocupava que tinha que se casar, né? Tem que me casar um dia, ok. Mas meus pais vão acertando, vão escolher o melhor pra mim e... Bom, a felicidade vem com o tempo, o amor vem com o tempo e todas essas teorias que estão voltando também, né? E daí a Jane, ela viveu nessa época onde as mulheres estavam começando a escolher, né? Então eu posso escolher com quem eu vou me casar, com quem eu vou me relacionar e com muito cuidado, muitos critérios, né? Se a gente olhar as heroínas específicas da Jane Austen, elas tinham muitos critérios, elas não iam só porque ele é bonzinho, só porque ele é bonito. Existem os exemplos ruins também nos livros que mostram como a mulher errava totalmente ali na escolha, mas se a gente se focar mais nas heroínas, a gente percebe que talvez seja um início para a gente começar a reexaminar o que é o amor, né? Então, com base nas heroínas da Jane, a Elizabeth vai mostrando pra gente como que eu trabalho os meus próximos relacionamentos. Porque, infelizmente, a gente tem que começar do zero. Eu lendo esse livro, eu percebi, meu Deus, como é difícil isso, como é difícil voltar atrás, porque você já tem a cabeça toda alimentada de comédia romântica, toda, sua mente tá cheia de comédia romântica, e daí de repente você tem que voltar atrás e falar assim, meu Deus, eu tenho que ter critério, eu tenho que olhar racionalmente. Então a Elizabeth Bennet, ela fazia esse olhar mais racional. Então o que a Elizabeth, ela começa falando? Primeiro, da elegância verdadeira. Uma mulher, ela deve ser elegante, né? Uma coisa que a gente tem que entender é que nós somos corpo e alma, nós temos mais do que um corpo, né? Então, a Jane, nos livros dela, ela nunca focava na aparência dos personagens. Eu achei até engraçado, porque aqui ela coloca um trecho quando ela está descrevendo a Marianne Dashwood, que é uma das personagens de um livro da Jane, e ela vai falando que a moça tinha feições bonitas, tinha boas feições, mas ela fala assim, o tema da live é esse livro aqui, eu não consegui escrever, então, a Fórmula do Amor da Jane Austen. Então, como a Jane nos ensinou a nos relacionamentos entre homens e mulheres. E daí a Jane estava descrevendo, disse que era uma moça de boa aparência, de boa feição, mas ela diz assim, que ela era uma vida, um espírito, um anseio, que dificilmente poderia ser visto sem deleite. Então você percebe que ela não está focando no corpo, ela não está focando na beleza. Diferentemente se a gente for ver os livros modernos, né? Os livros modernos, eles focam na beleza do personagem. Ai, porque ela era sensual, porque o pescoço, porque a roupa, porque as pernas. Não. A Jane, ela focava na vida, no espírito, no anseio. E era isso que fazia se apaixonar, fazer o personagem principal se apaixonar por aquela personagem, né? Então, a Jane, ela mostrava isso, que as mulheres, elas eram belas, mas elas não eram imãs para homens, né? Elas tinham algo a mais, elas eram jovens de carne e osso, mas não só carne, né? Então, primeiro entender isso, que nós somos mais do que isso, nós somos mais do que um simples corpo. Só que em nenhum momento a Jane é puritana, sabe? Aquela coisa, não, porque você precisa esconder tudo, você não pode mostrar os joelhos, você não pode mostrar o pescoço, você não pode mostrar nada, né? As heroínas da Jane, elas sempre eram belas, né? Elas sempre eram muito belas, elas
elas se vestiam com elegância, elas eram femininas, então não tinha essa coisa de, ai meu Deus, eu tenho que esconder tudo porque o homem não pode ver a minha beleza. Não tem isso nos livros da Jane, né? E uma boa maneira, uma outra questão que a Elizabeth coloca é a questão do amor sem se humilhar. Amar sem se humilhar. Então, se você comparar a Elizabeth Bennet com a Bridget Jones, que a Bridget Jones é uma adaptação que fizeram da Elizabeth para os dias de hoje, né? Então, quem quiser comparar, assista Orgulho e Preconceito, assista a Bridget Jones e você vai ver que elas têm uma mesma base, mas a cabeça das duas é completamente diferente. Elas vivem em mundos, em realidades diferentes, né? Então, se você comparar, você vai ver que a gente se vê muito na Bridget, né? A Bridget, a história dela, né, que eu falei porque eu não assisti o filme, mas eu li muito a respeito da história da Bridget Jones, e ela é uma moça que ela se apaixonou por um homem e ela começa a fazer um monte de confusão e ela se perde, ela se envolve com outros homens nesse meio do caminho e ela vai se perdendo dentro de vários relacionamentos. Então, geralmente a gente vê a nossa vida na Bridget. Essas comédias românticas que a gente gosta tanto, que poluíram todo o nosso imaginário, a gente gosta porque a gente se vê. A gente se vê naquela moça perdida que quer um relacionamento, que quer encontrar um homem que a trate com amor, que a trate com carinho, que a trate com respeito. A gente quer isso. Então a gente fica extremamente encantada de ver aquela história de amor, aquele romance ali dentro da comédia romântica. O problema é que isso não funciona, né? Não funciona como nos filmes, não acontece. E se você comparar, a Elizabeth, ela sofreu muito com o Darcy, né? Ela se enganou em muitos momentos com o Darcy, ela se perdeu em muitos momentos, só que ela tinha dignidade em todos os momentos, ela tinha dignidade. Se você pega a história da Bridget Jones, ela se envolve com vários homens, ela se envolve com homens mais novos, e os homens tiram sarro da barriga dela, tem nojo, porque ela tem, né, ela já é uma mulher mais velha, né, então ela tem uma barriga mais flácida, então o homem olha para ela com nojo, e uma coisa que fica claro é que os romances de hoje, esses amores, esses relacionamentos de hoje, eles te colocam em situações muito humilhantes, muito humilhantes. E daí você acredita que para ser feliz, né, para você ser feliz, você precisa se humilhar. E é diferente totalmente de humildade, tá? Tipo assim, não vou ser humilde, eu vou ser orgulhosa. Não é isso. É você se humilhar para receber um pouquinho de atenção, um pouquinho de amor. E daí você fica ali fazendo indignidades com o seu corpo. Tá acabando a bateria aqui. Mas assim, uma coisa que a gente pode entender é que se a gente tivesse o tipo de vida... Eu até anotei essa frase aqui, eu tava olhando, porque diz assim: se tivéssemos o tipo de vida que queremos de verdade, não nos preocuparíamos tanto com como as outras pessoas nos veem. Então, se a gente tivesse o tipo de vida que eu quero, se eu tivesse o tipo de vida que eu quero, eu não me importaria tanto que as outras pessoas iam pensar. Então, a Bridget, ela é esse exemplo de mulher que ela era incompetente. Ela era incompetente com o homem, ela era incompetente com o amor e ela era incompetente com o que ela quer da vida. Então, quantas vezes a gente se vê nessa situação de eu não consigo namorar, eu não consigo segurar um homem, porque eu não consigo amar e eu não sei o que eu quero pra mim, eu não sei. Então é lógico que os meus relacionamentos vão dar errado, é lógico que eu vou me perder no meio do caminho, é lógico, porque eu não sei o que eu quero, né? Então a Elizabeth, ela cometia erros, mas a Bridget Jones, ela era um total desastre. Ela errava em tudo que ela fazia porque ela queria ter o controle de tudo e ela fazia umas escolhas muito loucas e que são escolhas que nós fazemos, né? O tempo inteiro.
Então, eu até anotei, né, que eu gosto muito de alguns filmes, né, um filme até que eles citaram aqui, que é Ele Simplesmente Não Está Tão Afim de Você, né, esse é o livro, mas tem o filme também, que eu adoro, mas assim, tem uma série de regrinhas, né, quando a gente vai ver nesses filmes, tem uma série de regrinhas para relacionamento. Então, ó, você tem que agir desse jeito, você tem que tratar ele mal, ou você tem que desprezar ele, você tem que se fazer de difícil. Todas essas regrinhas que ficam colocando pra gente. E só que o que essas regrinhas estão trazendo? Na verdade, a gente só tá olhando mais, pensando, ai, podia voltar o tempo dos casamentos arranjados, né? E se voltasse o tempo dos casamentos arranjados, não ia ser bem mais fácil? Eu vivo pensando isso. Né? Ah, meu pai me ama, então ele escolheu um homem bom pra mim e não, eu ia ser feliz e tá bom, eu aprendi a amar com o tempo, não tem problema, a gente se vira nisso. Só que a Jane, ela tinha uma outra perspectiva. Como eu disse, ela nasceu numa época onde a mulher estava começando a escolher, né? Então imagine numa época onde você nunca pôde escolher o homem que você ia casar e você se via pela primeira vez tendo que escolher. Então é você dar um passo para trás, né? Então, quantas vezes a gente acha que, bom, eu vou deixar os meus amigos escolherem, o meu pai escolher, porque eu quero casar mesmo, não importa com quem, eu quero ter filhos. Eu sempre lembro de uma coisa que eu vi no podcast dos Náufragos, que as mulheres, elas têm perseguido tanto a maternidade, a gente quer tanto ser mãe, tanto, que a gente acaba perdendo um pouco o critério de quem vai ser o seu marido, quem vai ser o pai, né? Então, a gente casa com qualquer um só pra ser mãe. Daí você pensa assim, depois eu resolvo isso, né? Depois eu escolho, eu aprendo a amar ele com o tempo, eu quero ter filho, né? Então, isso é uma péssima maneira de começar um relacionamento. Então, as heroínas da Jane, elas levam um amor muito mais a sério do que nós, muito mais a sério, né? E uma coisa que elas fazem, que nós deveríamos começar a fazer, é começar a levar os relacionamentos realmente a sério. E o que significa isso? A gente aprendeu que os relacionamentos, assim, a gente tem que deixar ele em stand-by. Vamos cuidar das outras partes da nossa vida que a gente tem controle, sabe? Vamos fazer faculdade, vamos trabalhar, vamos fazer... Porque essas partes a gente ainda tem um controlezinho, né? Mínimo, mas a gente tem. Então, tipo assim, os relacionamentos é uma parte da minha vida. Com o tempo, eu vou ajustando isso, eu vou vendo isso e vai, deixa. Só que no nosso coração, isso continua sendo muito importante. Muito importante. Então, o que a gente está fazendo? A gente está só mentindo para si mesmo. É só isso que a gente está fazendo. Só mentindo. Né? Continua sendo a coisa mais importante, mas a gente fala para as pessoas assim, eu sou nova, tem tempo, eu tenho tanta coisa para estudar, tenho tanta coisa para fazer. E assim, a gente tem que colocar as prioridades no lugar onde elas estão. Né? Relacionamento, qualquer relacionamento, tá? Não tô nem falando só de homem e mulher, mas a relação é muito importante pro homem e pra mulher. Pra mulher, na verdade, né? Então, o amor, ele é muito importante pra mulher. Os relacionamentos, eles são muito importantes pra mulher. Muito importantes. Então, a partir do momento que a gente para de dar atenção pra isso, a gente tá mentindo. A gente tá só fazendo isso, mentindo pra si. Né? Então, porque a gente aprendeu o quê? Que se eu ficar pensando em... meninas, eu não posso ler seus comentários que eu dou risada aqui. Mas assim, a partir do momento que a gente foca em outras coisas, a gente finge, eu não ligo. Porque parece que é um fracasso. Né? A gente se sente fracassada quando a gente começa a olhar que o amor é a coisa mais importante da nossa vida. É difícil isso. Então a gente foi ensinada a achar que pensar no amor, pensar em um bom casamento é sinal de fracasso. Então eu preciso me focar na minha carreira, eu preciso ganhar dinheiro, eu preciso ser magra, bonita
todas as coisas que falam pra gente que a gente tem que ser, e o amor a gente deixa pra lá, né? Então, a gente trata o amor como uma coisinha, uma atividade, aqui ela coloca como uma atividade extracurricular, algo que eu faço de vez em quando, né? Então, de vez em quando eu vou lá e eu faço, e daí eu me preocupo com isso. Só que acontece o quê, né? Depois de um tempo, a gente vai ficando desesperada, porque a gente evitou tanto pensar sobre isso, porque a gente baixa o critério, né? Como eu vi alguém falando aí, a gente vai baixando o nosso critério e não vai mais... vai se desesperando. E a Jane, ela até fala aqui, né? A Elizabeth, ela fala, né? Que então, planejar a vida em torno de um homem só é errado, né? Então, é aquele homem que eu vou casar. Não, você tá no caminho errado também. Perseguir isso de forma obsessiva, isso daí é um caminho errado também, né? Só que assim, isso continua sendo importante para você. É por isso que a gente precisa de um equilíbrio. É isso que a Jane Austen ela queria nos ensinar, equilíbrio, né? Nem você ignorar totalmente que o amor é a coisa mais importante para você. E olha, isso é muito fácil de observar. Às vezes abrir uma caixinha aqui de pergunta, ou no meu perfil pessoal que eu falava alguma coisa, sempre tinha alguém falando, eu tenho medo de não me casar. Só que você não pode falar isso em voz alta, porque senão você parece louca, você parece desesperada, E tipo, não é isso, gente. Não é. Isso é importante pra gente mesmo. É natural do nosso ser, né? Então, é muito fácil a gente perseguir coisas que parecem que estão mais sob o nosso controle do que o amor, porque o amor depende de outra pessoa, não depende só de mim, não depende só, eu queria tanto me casar. Bom, vários de nós aqui queríamos tanto nos casar, mas não é algo que é tão fácil assim, porque depende de outro, né? Então, uma coisa assim, outra coisa que aqui ela coloca então você começar sem ilusões românticas, sem ilusões, sem repressão e sem cinismo. Sem o cinismo moderno. Uma forma de começar, então, é você parar com as ilusões, principalmente para com as comédias românticas, ou pelo menos muito cuidado com comédia romântica. Não forme seu imaginário com comédia romântica. Muito cuidado mesmo. Tem um equilíbrio a respeito disso. E deixe de acreditar naquelas... porque o que acontece? A gente acredita naquelas promessas românticas, né? Aquelas promessas onde as pessoas, onde você vai encontrar alguém, você tá lá na sua vida normal e vai cruzar com um cara e vocês vão derrubar os livros no chão e todas aquelas besteiras que a gente vê, né? Então, essas promessas, elas existem dentro do nosso coração, mas elas são muito, muito difíceis de ser realizadas, muito difíceis. Então, a Jane, ela nunca abandonou, aqui fala, né, a fantasia romântica, mas ela era uma realista completa. E também nunca era cínica a respeito do amor. Porque o que aconteceu? Se a gente for pegar na história, então existia todas aquelas regrinhas, né? Aquelas regrinhas a respeito do amor. E daí, na época da Jane Austen, começou a liberar um pouco, as mulheres começaram a poder escolher e tudo mais. Aconteceu o quê? Que quando começou a liberar, as pessoas começaram a fazer coisas, né? A fazer coisas estúpidas, né? Que é normal. Quando a gente tem liberdade para fazer estupidez também. E daí o que aconteceu? Veio a repressão vitoriana. Começou assim, não, então você não pode fazer nada, né? Coloque roupas que cubram todo o seu corpo, não deixe o homem te ver, não deixe o homem ver nada de você, não se case, ou qualquer coisa assim maluca que vem na nossa cabeça. Porque eu acho que é tão fácil perceber, né, que a gente varia entre uma coisa e outra. A gente tá numa época que a gente tá total romântica, de repente a gente fala assim, odeio o homem, não quero mais saber, some daqui da minha frente, e depois vem a amargura, o cinismo moderno, que é aquela coisa que vem um pouco, às vezes, um pouco do feminismo, às vezes, de essa coisa tipo, o amor não existe. Então, a gente fica nesse ciclo de
eu acredito no amor e de repente eu odeio homens e de repente o amor não existe. E a gente fica nesse ciclo, porque a gente volta para acreditar, porque a gente conhece alguém novo e nasce aquela esperança no nosso coração e de repente a gente se decepciona e volta e fica nesse ciclo sem fim, absurdo, parece que para sempre, né? Então, existe a intensidade romântica e existe o desapontamento natural, né? O desapontamento moderno. A modernidade, ela promete muita coisa pra gente e a gente não consegue, nada pode cumprir todas as expectativas que a gente tem. Então, a Jane, ela ensina como a gente ser equilibrada. Então, tratar o amor como algo realmente importante na nossa vida. Realmente, não como uma nota de rodapé, não como um passatempo. O amor, ele é importante e a gente precisa colocar isso na nossa cabeça, no nosso coração. No nosso coração já tá, né? A gente já sabe que o amor é importante, mas colocar na nossa cabeça que é uma das coisas essenciais da nossa vida. Isso é essencial para nossa felicidade, né? Quer dizer que a gente vai se casar? Não, né? A gente não sabe. Não dá pra saber. Como eu falei, depende de outra pessoa, não depende só de mim. Mas assim, quando a gente fica fingindo que não é assim, que isso não é importante, não tá funcionando. Não é uma coisa que tá funcionando pra gente. Então, a Jane, ela que mostra, né, ela tem muito respeito pela psicologia feminina. Então, os homens dos livros da Jane Austen, eles eram homens excelentes, eles eram heróis, porque eles entendiam uma coisa. Esse daqui é pros homens, é um recado pros homens, né? Acho que não tem homens nessa live, mas assim, acaba sendo um recado pros homens que diz assim, que a atenção romântica que um homem dá pra uma mulher é o que faz ela se apaixonar. Então, os heróis da Jane, eles eram extremamente cuidadosos com os sinais, com a atenção que ele dava para uma mulher. O livro é esse aqui, ó, A Fórmula do Amor. E então eles eram extremamente cuidadosos. O que eu tenho o cuidado que ele tinha que ter para dar atenção. Então o tempo inteiro ele percebia que a mulher era vulnerável nesse sentido. Então se você ficasse, sabe aquele homem que fica muito no seu ouvido e ele acaba te convencendo de alguma coisa? Os heróis da Jane, eles tinham total noção desse poder. O homem, quando ele nos dá muita atenção e existe algo a mais, né, nele, né, a gente acha ele bonitinho, acha ele interessante, alguma coisa assim, e ele começa a dar atenção, nos dá atenção, nos dá atenção, ele acaba nos conquistando. É a atenção, né? Se o homem se apaixona pelo corpo, né, se o homem se apaixona pelo corpo, a mulher se apaixona pelo tanto de atenção que ela recebe. E alguns sem vergonhas dos livros da Jane percebiam isso e enganavam as moças, mas os heróis não. Eles tinham total sabedoria nesse sentido. Eles sabiam que a atenção masculina ela prendia a mulher, né? Então, eu coloco até como um cuidado que nós mulheres devemos ter. Para quem a gente permite que a nossa atenção seja tirada, né? Então, a gente acha que, não, aquele cara ali é sem vergonha, eu não vou me apaixonar por um cara desse jeito. Acontece o quê? Ele vai lá, conversinha no seu ouvido, você tá carente, você tá triste, você tá sozinha. Quem disse que você vai conseguir ficar falando não pra ele pra sempre? Minha filha, a chance disso acontecer é muito baixa. Então, nos livros da Jane, ela mostra 8 estudos de caso, né? 8 homens que tinham medo do compromisso. Que pode ser que eu fale numa próxima live sobre algum desses exemplos de homens que têm medo de compromisso. Então, a Jane, ela entendia isso como o amor é a coisa mais importante para a felicidade humana, né? Mais do que qualquer outra coisa, o amor é a coisa mais importante. A gente não vive sem amor, a gente foi criado por amor. Você acha que a gente vai conseguir viver sem amor? Não, a gente não vai conseguir viver.
né? Lógico, a gente pode colocar esse amor em outras coisas, em outras realidades, outros relacionamentos, mas assim, é muito importante isso, né? Então, aqui ela fala, né, que a Jane viveu nessa época onde os homens, a sociedade ocidental estava acabando com o casamento arranjado. As mulheres estavam arrumando uma forma nova de lidar com o amor, com o sexo, com a vida familiar, todas as coisas que eram muito novas para elas. E só que ela tinha um cuidado o quê? De formar casais que respeitassem a liberdade feminina, então a nossa liberdade de escolher, e o que é o amor romântico, o romântico de verdade, não aquele romantismo tolo, e com preocupação com a vida futura. Então os casamentos arranjados, eles tinham essa preocupação com a vida futura, né? As mulheres, elas casavam, era um casamento arranjado, mas assim, os pais estavam preocupados o quê? Bom, ela vai ter sustento pro resto da vida? Ela vai ter um parceiro pro resto da vida? Era essa a preocupação, não era amor. Então a Jane, ela unia tudo. Ela unia o amor, ela unia a prudência, tudo ali para os relacionamentos darem certo. Então, ela aqui no livro ela fala, né, que a Jane, ela ensina a maneira mais agradável já inventada de arranjar casamentos, que é apaixonando-se pelo homem certo, na hora certa e do jeito certo. Então, existe um jeito certo, existe uma hora certa e existe um homem certo. Não assim, dizendo que só existe o único, né, só dá para dar jeito de uma única maneira, mas existe um caminho a ser seguido, né? Então, e existem regras. Aqui nesse livro ela põe alguns dos conselhos. Eu pretendo partilhar mais sobre alguns desses conselhos da Jane Austen, mas assim, sem manipulação, sem você querer manipular um homem, porque geralmente as regrinhas que colocam é para manipular o homem. Então vou manipular ele, vou aqui conquistar ele fazendo isso, se eu fizer isso ele vai fazer isso. Não, a gente não quer manipular o homem, a gente não quer que ele fique preso a gente porque ele não teve escolha ou porque eu segui uma certa regra, né? Então aqui fala assim, né, que a gente passou a maior parte da história a gente fingindo, né, que o amor não é importante. Então, ela diz assim, que é possível ter uma educação de primeira classe, se tornar uma artista ou ter uma profissão, ser o par intelectual de alguém sem ter que fingir que as coisas que sempre importaram mais para as mulheres não são importantes. Então, é possível, né? É muito possível. Então, eu acho que... Eu vou encerrar, né, falando que hoje a gente está se contentando com menos. A gente está se contentando com menos. A gente... Eu vou ler esse trechinho aqui porque foi um trecho que, cara, me pegou muito. Porque assim, ela diz assim, ó: nós temos sexo, mas com frequência nos termos dos homens, não nos nossos. Temos amor e casamento, mas estamos com problemas para conjugá-los. Temos carreiras e relacionamentos, mas não conseguimos equilibrá-las direito. Temos a sensação de que precisamos nos espremer e apertar dentro de formas que não nos são confortáveis ou dignas de nós, para acomodar os homens que não queremos tirar de nossas vidas. Então, quantas de nós às vezes estamos num relacionamento ruim ou estamos para entrar num relacionamento ruim porque a gente quer se contentar com aquilo, com o menos, porque, bom, eu vou aceitar o termo dos homens, a gente está fazendo isso, né? A gente está numa época extremamente feminista, mas a gente está aceitando a forma dos homens. São os homens que estão escolhendo a forma que a gente tem que se relacionar, não somos nós mesmos, né? Então, a gente não acredita a gente acha, o que um livro pode me ajudar? Né? Um livro da Jane Austen ainda, de uma mulher que viveu naquela época, que nem existe mais, não existe nada daquilo mais. Será que eu tenho que voltar no tempo para conseguir isso? Não, é possível nos dias de hoje também essa maturidade, buscar o final feliz, né, nos dias de hoje, porque a gente acaba buscando em qualquer lugar, essas revistinhas que a gente lê, essas coisinhas que a gente assiste, então a gente está sempre buscando conselhos, ouvindo conselhos da internet, qualquer coisa assim. Então a Jane, ela pode nos ensinar alguma coisa.
Então a live vai ficar salva. Compartilhem com as amigas, né? Se vocês gostaram, compartilhem com quem pode ajudar. E eu vou colocar uma caixinha para vocês perguntarem mais a respeito ou o tema das próximas lives. Eu quero muito falar mais sobre esse livro porque foi um livro muito importante para mim, para eu entender mais a relação. Não quer dizer que eu consiga seguir todos os conselhos, é difícil mesmo, mas assim, eu espero que seja útil para vocês. Então, compartilha, marca a gente, manda na caixinha perguntas que vocês tiverem. E um beijo e eu vejo vocês na próxima semana. Até mais! Meu Deus.